Apaguem as luzes de São Januário, fechem as portas, porque o Vasco, mais uma vez, foi derrotado vergonhosamente aqui em São Januário. A partida contra o Santos, que seria uma grande preocupação, né, para a tabela de transferências, acaba criando um alerta máximo. E claro, uma partida também que a torcida fez muitas provocações ao Neymar, acabou sendo também frustrante para o torcedor que chega aqui até São Januário, faz sempre a sua parte, mas a equipe, vergonhosamente, no segundo tempo, com o psicológico completamente perdido, é derrotado aqui no Caldeirão. Salve você, antenado, aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando aqui direto do gramado de São Januário para levar você para pertinho desse pós-jogo, dessa análise de Santos 3, Vasco 0, dentro de casa, mais uma derrota absurda. E vou falar para você, tá? Eu fui perguntar pro Pedro Emanuel sobre essa derrota e falei, uma goleada em casa. Pro Pedro Emanuel, 3-0 não é goleada. Eu não sei aonde, né, você perder por 3-0 em casa não seja um placar elástico. Ele discordou, né? E claro, falando um pouco aqui sobre São Januário e virando a rua, tá? Mudando aqui de bairro, aqui pertinho, falando sobre o Maracanã, minha pergunta ao Pedro Emanuel foi exatamente essa. O Vasco fez uma excelente partida contra o Fluminense no Maracanã, jogando bem, mandando no jogo talvez a melhor partida do ano. E aqui em São Januário, mais uma derrota goleada, né? A gente viu o Red Bull Bragantino vindo aqui, não respeitando o Vasco e goleando o Vasco aqui dentro de São Januário, nesse mesmo lugar. E também a gente observa, né, que o Vasco no Maracanã vem de uma vitória mais convincente, né? Venceu o Fluminense e convenceu o seu torcedor naquele momento. Bom, falando um pouco sobre a partida, deu para perceber que o Vasco controlou totalidade, né? O primeiro tempo, mandou no jogo, fez com que a equipe do Santos abaixasse as linhas e, obviamente, se esbarrou em uma limitação que todo mundo já sabe. Eu não sei se o Admar já sabe, eu não sei se o presidente Pedrinho já sabe, ou se o diretor técnico Felipe Loureiro, que eu costumo falar, que é mais fácil a Cruz de Malta cair da camisa do Vasco do que o Felipe cair do Vasco, né? Costumo falar isso aqui em São Januário. E outra, falo outra coisa para vocês. Você que está aí do outro lado, você prefere jogar em São Januário ou no Maracanã? Uma pergunta que vem sendo muito levantada nas arquibancadas de São Januário hoje. Pude falar com muitos torcedores, muitos indignados, não suportando mais esse momento do Vasco, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Agora vem para partidas decisivas, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. E aí entra aquela velha discussão, né? Jogar contra o Vitória em São Januário ou no Maracanã? Bom, o presidente Pedrinho, ele foi perguntado, né, lá no sorteio da Copa do Brasil sobre esse tema. E ele respondeu que a preocupação dele é muito mais esportiva, né, o que se entrega aqui dentro de campo, do que propriamente financeira. Porque financeiramente o Vasco fica muito aquém em comparação ao Maracanã. O teto aqui das arrecadações brutas de São Januário chega a 1.200.000. No Maracanã chega a 7 milhões, 8. E tá aí a resposta porque o Flamengo tem uma supremacia aqui no Rio de Janeiro em relação à grana, né? Sabe utilizar-se do Maracanã, de um estádio que também é do Vasco, onde o Vasco não sabe usar. E eu nem quero culpar aqui o presidente Pedrinho por isso, porque à época, né, foi revelado que o Alexandre Campelo foi convidado, né, pelo Landim para fazer parte do consórcio Maracanã junto com o Flamengo e ele recusou. Ele teria dito o seguinte: não, eu tô com muitos problemas no Vasco, deixa isso para depois, eu não quero saber disso. O próprio Landim falou até aqui no nosso canal, né, na nossa live, quando o senhor Leonardo Baran estava, né, lá no Mundial de Clubes fazendo na verdade a final da Champions, se não me engano, fazendo ali, né, junto com as pessoas que ali estavam. O Landim, ele encontrou o Landim, acabou entrevistando o Landim e falou, revelou sobre isso. Mas o Pedrinho peca em um ponto, em assinar um acordo totalmente nocivo para o Vasco. O Vasco, que mesmo não estando sócio do Maracanã, no edital existe ali, né, uma previsão de que todos os clubes, independente de quem vencer a concessão, não tenha a prioridade, mas eles não podem ser impedidos de jogar no estádio.
E aí o Pedrinho faz um acordo, assina um acordo de apenas 4 jogos no ano, limitando esse poder que o Vasco poderia estar judicializando, né, junto à Justiça Comum ou até mesmo à Desportiva, eu não sei como funciona essa parte jurídica, mas judicializando o caso para jogar no estádio, sendo que a rentabilidade aumenta muito e parece que a competitividade dentro das 4 linhas também. Então por isso que eu quero saber a sua opinião, porque eu perguntei ao Pedro Emanuel e ele enrolou e não falou nada, não me respondeu qual ele prefere. Ele falou que qualquer um dos dois, ele conta com a torcida, enfim, protocolo, né? Foi protocolar na sua resposta. Mas voltando aqui para o jogo, né? Parece que São Januário não vem sendo um triunfo para o Vasco, né? Não vem sendo um bom local para fazer com que o fator casa faça diferença. A torcida faz a parte dela, transforma São Januário no caldeirão. Só que além disso a gente precisa de um time adaptado ao estádio, até mesmo a essa estrutura psicológica, porque o Vasco quando sai perdendo, toma um gol, acaba tudo. Psicologicamente falando, é um desastre, né? O Vasco tomou um gol, o Santos controlou o restante da partida. É impressionante como um gol que o Vasco toma faz com que tudo vá para o buraco. E, obviamente, a gente já vem falando aqui sobre reforços, a morosidade, a demora, o desespero do torcedor em pedir reforços há muito tempo, principalmente para o setor ofensivo, onde Ryan e Verratti saíram e ninguém com qualidade veio para repor, apenas com preço, né? Preço alto. Em qualquer outro clube resultariam em demissões, resultaria muito algo interno, caseiro, que não se tem muita cobrança e a gente vê que esse reflexo, né, ele acaba vindo para dentro de campo, né? De cobrança, de resultado e de um trabalho mais sólido, hoje não temos, né, no departamento de futebol, ele é ocultado, literalmente ocultado, por talvez amizade, ou talvez companheirismo, ou talvez uma questão mais partidária, eu não sei, eu estou falando isso para vocês porque o basquete do Vasco foi rebaixado e nada aconteceu. O futsal do Vasco foi eliminado por conta de uma escalação errada e os responsáveis na hierarquia, né, na parte de cima, nada aconteceu. Dentro de campo, o Vasco no Campeonato Brasileiro muito próximo, né, de mais uma vez sangrar e correndo sérios riscos de queda, nada vem acontecendo. Então eu fico muito triste com essa morosidade, não só de ir no mercado, mas também de ter uma cobrança um pouco mais incisiva, uma cobrança um pouco mais firme, uma cobrança um pouco mais forte por entrega de resultado. Não entregou, beijo e tchau. Normalmente isso acontece no futebol, não vem acontecendo aqui no Vasco, infelizmente, tá? E a gente vê o elenco, o time e até mesmo a janela de transferências ser muito inconsistente, com contratações que viram, muitas delas virando muita novela, né? Atrasadas, carregadas nas costas. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro. São quase 3 anos de gestão Pedrinho, né? Que desde o primeiro momento ele falou que na gestão dele teríamos responsabilidade financeira. Então, se você já tem quase 3 anos de responsabilidade financeira, hoje era para nós estarmos colhendo essa responsabilidade financeira com o caixa mais saudável, com as finanças do clube mais saudáveis. Se você for responsável financeiramente, você vai ter dinheiro. Se você não for responsável financeiramente, você não vai ter. E hoje não temos. Então, a narrativa de responsabilidade financeira, será que ela foi seguida à risca? A gente vê contratações muito contestáveis. A gente estava falando há pouco tempo do Lloyd Augusto, um jogador que estava na Angola recebendo seu salário, nem pisava no CT Moacir Barbosa, só recebia mesmo o salário para ficar em casa. Dinheiro jogado fora. A gente está falando sobre alguns jogadores, como o Riquelme, lateral esquerdo, tem contrato até o final do ano. Também não aparece, não tem oportunidade e fica até no TikTok fazendo batalha até 4 horas da manhã. Também é o que está acontecendo, recebe seu salário em dia. E sem contar funcionários que já caem, né, dentro desse desespero do torcedor, o Felipe Loureiro, que há muito tempo, para muitos, já deveria ter caído, já deveria ter sido mandado embora e ainda está ali no Vasco.
muito por conta de várias questões pessoais, na minha opinião, tá? Junto ao presidente Pedrinho, que ele mesmo já falou na coletiva, né? Em algumas coletivas que ele eleva muitas questões da amizade, enfim. O Pedrinho é um cara muito sentimental, né, na verdade. Então, dificilmente ele consegue demitir alguém, afastar alguém, não é muito dele. E a gente observa, né, nesse cenário aqui, no Caldeirão de São Januário, mais uma derrota para a fraquíssima equipe do Santos. Se a gente for falar aqui sobre o time do Santos, é até vergonhoso, porque é uma equipe extremamente fraca. É uma equipe completamente frágil, principalmente no setor defensivo. A gente vê o Vasco perdendo goleada, tá? Desculpa, Pedro Emanuel, para você 3-0 não é? Para mim é muita goleada. O Vasco perde de goleada aqui no Caldeirão de São Januário. Eu fico triste porque eu caminhando aqui pelo estádio, né, vendo aqui onde o jogo aconteceu, entrando aqui dentro da área, vendo aqui o Caldeirão, lindo estádio de São Januário, e vendo que ele não vem fazendo esse efeito, né, de caldeirão, de intimidar aí os adversários. E nessa baliza aqui eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu vou te trazer para cá, porque eu quero trazer aqui uma pauta para vocês aqui nessa baliza. Senhor Léo Jardim, pelo amor de Deus, Léo Jardim, você precisa aprender a sair do gol. Você tirou... Isso aqui é aprendizado no fraldinha. Você que jogou bola vai saber o que eu tô falando. No fraldinha, o professor ali ensina: goleiro, não espalma a bola para frente, espalma para o lado. Não soca a bola para frente para a entrada da área, você vai encontrar seu adversário. Soca para o lado. O Léo Jardim, mais uma vez, em saídas de bola, em defesas que é para afastar de uma forma completamente diferente, ele afasta de forma frontal e o Vasco toma gols. Infelizmente, galera. Queria agradecer a sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais informações direto do Caldeirão de São Januário. Um forte abraço, saudações vascaínas.